Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim, gozando de paz, de alegria, de forças, né, para enfrentarmos os problemas que o dia a dia nos traz. Nós não estamos isentos de forma alguma, né, de sofrimentos. Sofrimentos são coisas comuns que surgem, infelizmente, na vida de todo mundo, consequência do pecado de Adão e Eva, né? Mas nós temos uma vantagem em tudo isso. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, e ele também fala que nós estamos na palma das suas mãos, e das suas mãos ninguém pode nos arrebatar, ninguém pode nos arrancar dali, nós somos felizes, e temos que ser felizes, não é? Tem aquele belo hino, o 108 do Inário Novo Cântico: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Eu quero falar com os irmãos nesta semana sobre exatamente esse assunto de sofrimento, né? Só que nós vamos voltar os olhos para uma coisa diferente e pode ser até meio estranha. O tema desta semana será Covid-19, usando o nosso sofrimento como fonte de bênçãos. Pastor, mas pode? Acompanhe toda essa semana, de hoje até sábado, a sequência dos nossos vídeos. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Como pegar o nosso sofrimento e transformá-lo em fonte de bênçãos. Tanto bênçãos para nós, quanto bênçãos para os outros. Porque, afinal de contas, nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo, não é? Nós estamos aqui como ovelhas no meio de lobos. Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não luz do céu, sal da salada, sal do mar. Não somos lobos no meio de lobos, de forma alguma. Ele disse que nós somos pessoas diferentes. A nossa atuação aqui na Terra é uma atuação diferente. Por isso que eu quero estudar com vocês, e fiquem à vontade de distribuir para os seus amigos, né, sobre esse tema, Covid-19, usando o nosso sofrimento como fonte de bênçãos. Fonte de bênçãos. A palavra aflição, né, significa que algo muito pesado e cheio de grampos passa por cima de nós. É como o tribulum. Tribulum, nós já estudamos aqui, né? É aquela prancha que os romanos colocavam cheias de pregos, jogavam em cima do cereal. Um romano sentava em cima e um cavalo puxava. Então aquilo ficava raspando para tirar a casca do cereal. Então, tribulação, aflição, é como se nós tivéssemos isso nas nossas costas. É como a Bíblia fala do nosso sofrimento. Nós estamos aqui. Não somos daqui, mas estamos aqui. Estamos no mundo, mas não somos dele. Nós temos algo especial, que é o Senhor Jesus no nosso coração. A aflição, em geral, se refere a todo e qualquer tipo de sofrimento, dor e angústia. Estamos num mundo de perseguições, né? Não físicas, vamos dizer assim, estamos quase nas perseguições físicas, mas não tão físicas quanto no Oriente Médio, né, para os cristãos, mas temos problemas de perseguição aqui, leis, zombarias, agora tem tudo quanto é fobia, né? Até mesmo cristofobia está surgindo por aí, leis que protegem algumas fobias, né, dizendo que é crime ter algum tipo de fobia, mas o crentefobia, isso não é crime. Heterofobia não é crime, né? Mas deixa isso para lá. Mas nós passamos perseguições sim aqui, claro, zombarias, pestes, pandemias, nem se diga, né? Covid-19, doenças, dificuldades financeiras, todos nós passamos por isso. Traumas emocionais, todos nós temos essas aflições de traumas
emocionais vividos na infância, na hora do parto, antes do parto. Todos nós temos algum problema, todos nós passamos por angústias. Por isso que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor, mas como ter ânimo? Amando o Senhor Jesus, ouvindo o que Ele tem para dizer, não é? Lendo o que Ele tem para dizer, compartilhando com os fiéis, né, o momento de culto, o momento de reunião de oração, o momento de estudo bíblico. Tá? Mas vamos lá para a nossa primeira lição, né? Como usar o nosso sofrimento como fonte de bênçãos. Primeira coisa, motivação. O nosso sofrimento deve nos trazer motivações. Não só para chorar e ficar se descabelando, enfim. Motivação para o bem. Motivação para alguma coisa que vá fazer bem para nós e para o outro. Nós temos como exemplo aqui o rei Davi. É o maior exemplo de uma pessoa deprimida, ele tinha depressão, basta ver a maioria dos salmos, né? Ele tinha depressão, assim como Saul também tinha depressão. Os dois tinham depressões crônicas, mas Saul usava a sua depressão para fazer o quê? Para o bel prazer. Opa! Ele mandava ver Davi, Davi tocava a harpa, só que quanto mais Davi tocava a harpa, mais Saul ficava com raiva. E o fim da depressão do rei Saul foi numa guerra, quando ele perdeu a guerra e se jogou em cima da própria espada. Mas Davi, cada momento que tinha depressão, que ele tinha tristeza, que ele ficava abatido, ele escrevia salmos. E notem, queridos, que nos salmos que Davi escrevia, ele sempre começava falando de como está doendo, mas sempre terminava falando de que alívio ele estava sentindo. Escreva, cante. Use a sua depressão, use a sua tristeza, use a pandemia, use todas essas coisas para fazer algo de bom. Ao invés de se entregar à dor que isto traz, e entregando-se à dor, aí começam as dúvidas, onde está Deus? Use para o bem, você tem algo, você tem um diferencial aqui. Você tem a salvação. Então vamos ver Davi, né? Nós conhecemos aquela história em que ele peca com Betseba, comete adultério com Betseba, ele cobiça Betseba, ele adultera com Betseba, depois ele mente para o marido de Betseba, depois ele dá um prêmio para o marido de Betseba e manda o marido de Betseba ser aquele que ia puxar o exército, matou o marido. Ela estava grávida. E nós conhecemos a história no segundo livro de Samuel, capítulo 12, que é o momento em que Davi está totalmente triste em relação àquela gravidez e a criança nasceu doente. E segundo o livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 18 até o versículo 24, mostra que Davi estava realmente triste com o sofrimento da criança. E versículo 18 fala que depois de 7 dias, ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porém, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi os seus servos cochichando uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele, e ele comeu.
Disseram-lhe os servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Queridos, nós vemos que Davi, no meio de toda a angústia, ele ficou calado. Mas será que ele ficou se descabelando? Será que ele ficou totalmente reclamando da vida? Davi escreveu nesse período salmos. Nós conhecemos muito bem o Salmo de número 51. Mas Davi escreveu vários salmos que a Bíblia chama de salmos penitenciais. Salmos de penitência. Ele afligia a sua alma, mas em todos estes salmos, eu vou dizer quais são: Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130 e Salmo 143. Esses 7 salmos ele escreveu na maior angústia que ele estava sentindo. Tem ainda o Salmo 13, que é a maior lição de como tirar do nosso sofrimento motivação. Davi escreve, Davi começa sempre mostrando a dor, depois ele percebe que ele realmente estava pecando com aquilo, e depois ele termina sempre louvando. A primeira lição, queridos, que eu quero deixar para hoje é que Covid-19, usando o nosso sofrimento como fonte de bênçãos, a primeira fonte de bênção é a motivação. Que a tristeza, que o isolamento, que a depressão traga para você, traga para nós. Sim, eu faço tratamento também, sabiam disso? Isso, pânico, eu tenho pânico de muita gente. O pior lugar para mim é a porta do templo. Quando todas as pessoas vêm assim cumprimentar, eu tenho fobia disso. Mas eu mudo o meu pensamento, por isso que eu brinco com a roupa de um, com o cabelo do outro. Vamos sair da igreja com dor de cotovelo, agora que não pode cumprimentar assim, nem abraçar, vamos bater no cotovelo. Use como motivação para ser simpático, use como motivação para se transformar isso numa bênção. Numa bênção. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Pai bendito pela vida que o Senhor nos dá. Queremos agradecer, Senhor, pelas dores que o Senhor nos dá. Queremos agradecer, Senhor, pela pandemia, porque nesta pandemia que nos traz tristeza, ela pode movimentar a nossa vida, nos dando motivação para viver mais e melhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor oriente cada um de nós, que possamos, ó Deus bendito, ter no nosso coração, na nossa mente, o fortalecimento que vem de Ti para enfrentarmos a pandemia, para enfrentarmos as nossas tristezas, os nossos pânicos, a nossa depressão. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós e ilumina-nos para podermos tirar destas coisas ruins, tirar coisas boas e transmitir para os demais as coisas boas que vêm da Tua palavra, as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, amém. Sejam sempre motivados. Por mais tristeza que surja, estejam sempre motivados. Amanhã nós vamos ver a respeito de avaliação. No momento do sofrimento, nós temos que avaliar a nossa própria vida. Mas isso é assunto para amanhã. Um abraço para todos.